Fala aí pessoal, beleza? Esse é o canal Atá, seja muito bem-vindo. Antes de começar com o conteúdo, já quero te deixar aqueles recados tradicionais, né? Que é o like, a inscrição, o joinha, né? Que é o like também, o comentário. Mas principalmente, se tu não quer te dar o trabalho, que dá muito trabalho de inscrever, deixa só o like então, cara. Hoje tu vai fazer isso, vai só deixar o like, tá? Aí depois, se tu gostar, tu te inscreve. Se não gostar, te inscreve também. Mas o like tu vai deixar. Isso muito nos ajuda, a mim e ao Kleber, né, para fazer o canal cada vez mais crescer. E hoje, né, início de semana, a gente precisa falar sobre a semana decisiva do Grêmio, né? O Grêmio que tem um jogo amanhã, um jogo depois da derrota para o Bragantino. E o que eu quero falar é sobre o que aconteceu no sábado, não sobre o jogo, porque o jogo é amplamente já debatido, né? Mas é sobre o que aconteceu em relação ao Renato poupar jogadores, botar um time bem vamos dizer assim, bem alternativo, né, dentro daquilo que ele tinha. Alguns jogadores não podiam jogar, né, Nathan Fernandes não podia jogar, Diego Costa também não podia jogar, mas assim, o Renato fez algumas escolhas ali que são bem questionáveis e eu tô aqui para questionar também aqueles que questionam essas escolhas, sabe por quê? Porque assim, ó, eu sou um cara que eu não sou fechado 100% com o Renato. Eu sou um cara que critica o Renato muitas vezes, embora eu seja Renato Futebol Clube, mas eu não sou cego, né? Então eu muitas vezes critico aquilo que o Renato faz, algumas ações do Renato, algumas escolhas, algumas posições que ele toma, mas dessa vez eu quero dizer assim, ó, não critiquem o Painato pela escalação ou por ter poupado jogadores, porque a escalação você pode questionar, né? Inclusive tem uma coisa que ele fez que eu acho que foi uma cagada do Renato, mas já vou falar sobre isso. Mas não dá para criticar o Renato por ter poupado jogadores, por ter colocado em campo um time alternativo, um time considerado time misto. Porque não tinha o que fazer, galera, não tinha o que fazer. O Grêmio vem de um período onde não estava conseguindo treinar, onde está treinando fora de casa, e também agora o Renato está com um time que está praticamente se remontando no meio da temporada. Além disso, a sequência de jogos, pô, amanhã já tem jogo de novo, tá? E o Grêmio, todo jogo é como se fosse fora de casa. Todo jogo é uma viagem, é uma concentração fora. Então o que acontece? Não tinha outra opção. Qualquer torcedor, do mais burro ao mais inteligente, do mais fanático àquele que tanto faz, que nem sabe que dia que é o jogo do Grêmio, desde o colorado ao ciumento da grandeza do Grêmio, todo torcedor que tem um mínimo de cérebro, dois Tico e Teco, o Tico e o Teco fazendo assim, ó, batendo palma assim no cérebro, até esse torcedor sabe que não tinha muita opção. Tinha que poupar, porque o jogo principal é o jogo de amanhã, onde o Grêmio decide a sua vida na Libertadores. Para quem não sabe, o Grêmio pode simplesmente dar adeus à Libertadores, dependendo de como as coisas acontecerem, tá? A gente espera que o Grêmio vença, porque o Huachipato não vence ninguém em casa, vence fora, como nos venceu, mas em casa não. Então o Grêmio precisa dessa vitória, e precisava sim poupar forças. Então, mais uma vez, repitam comigo, não vamos criticar o Renato. Agora, dentro do jogo, o Renato fez uma coisa errada, para mim fez uma bobagem no jogo. O Renato não pode ser criticado por ter poupado jogadores, mas ele tinha a chance, eu queria muito ter visto isso. Eu queria ter visto o Carbajo jogando mais adiantado, quase como um meia, digamos assim. Mas não, o Renato insiste, foi teimoso, errou, na minha humilde opinião, em colocar o Carbajo mais uma vez mais recuado, quase como um volante praticamente, um segundo volante, vai. E errou mais ainda quando colocou o Duqueiroz à frente dele. Não, o Duqueiroz primeiro que eu não sei qual é a dele, né? Não é um jogador que tenha agradado a ninguém, eu acho que é um bom jogador, eu lembro dele no Corinthians, mas no Grêmio não pintou ainda, não deu liga, sabe, cara? Mas assim, o Renato também não está ajudando muito, porque está colocando o cara numa posição que eu acho que a mecânica do meio de campo está ruim. Então ele coloca o Carbajo mais atrás e, pô, era a chance de a gente ver o Carbajo como um meia, muito parecido com a forma que ele jogava lá no Nacional do Uruguai, quando ele foi eleito o melhor jogador do campeonato uruguaio, num ano em que tinha, inclusive, o Luis Soares jogando do lado dele no Nacional. Então era a chance de a gente ver o Carbajo jogando numa posição diferente. Acho que o Renato não vai usar o Carbajo assim. Não vai usar o Carbajo dessa forma. Então é uma pena, azar o nosso, e alguém tinha que não sei, cara, dar uns petelecos no Renato, não sei. Mas o Renato tinha que fazer isso.
Mas essa é a crítica ao Renato desse jogo, não por ter poupado jogadores. Fora isso, né, a gente tem muito o que falar durante essa semana, mas até amanhã o que a gente tem que falar é sobre o jogo, mas o Grêmio vai ao mercado, né? Já tem, além do Gemerson e do Rodrigo Caio, né, que são os zagueiros que o Grêmio está um contratado e o outro contratado também, só até agora pelo menos não foi anunciado oficialmente, mas o Grêmio vai contratar, provavelmente vai contratar mais um meia aquele o de ligação, que o Grêmio praticamente não tem, né, porque o Cristaldo não é meia de ligação, ele para mim é um segundo atacante, para mim é um segundo atacante o Cristaldo, me desculpe, mas ele não é meia, ele não é o jogador de meio de campo que a gente achava que era. Tá? Eu acho até que o Carbajo é mais esse jogador do que o Cristaldo. Mas é uma outra questão. A gente tem o Natan Pescador, que não serviu para nada no Grêmio. Me desculpa, com todo respeito ao Natan Pescador, mas não tá afim. Então ele é o jogador que a gente não pode contar. Então o Grêmio não tem um jogador que seria aquele que faz a função do camisa 10, né? Que é o pifador. Nem precisa ser um pifador tipo Douglas, né? Porque aí tá querendo demais. Mas o Grêmio não tem esse jogador. Então o Grêmio precisa de um cara com essa característica, se possível, né? Que venha para ser muito titular do Grêmio, né? E o Grêmio vai atrás ainda de mais um atacante para jogar ou ao lado ou no lugar, ou seja uma opção ao Diego Costa, né? Estão falando do Tiquinho Soares, para mim agradaria bastante, né? O Tiquinho Soares é um cara que sabe fazer gol, mas enfim, isso é papo para outro vídeo, nós vamos conversar bastante sobre isso essa semana, mas até amanhã, todas as energias, todo o nosso foco, especialmente de vocês que entram em campo, né? O meu nem tanto, eu tenho que trabalhar, mas quem mesmo define o ano do Grêmio é o jogo de amanhã. Então amanhã é um jogo importante, tomara que a gente vença, porque o Grêmio precisa da vitória. Empatar não é ruim, porque daí decide depois contra o Estudiantes, mas se desse para resolver amanhã, e pô, vamos falar a verdade, o Grêmio é maior que o Huachipato, né, cara, não dá para ir lá meio assim, sabe, de fralda, não, cara, vamos para cima, cara, o Huachipato, quem é o Huachipato, cara, o Grêmio é muito maior que o Huachipato, então o Grêmio tem que ir lá e bater o Huachipato, o Grêmio tem que ir lá e vencer, devolver a derrota que sofreu em casa. Essa é a minha opinião, agora eu quero saber a tua. Já deu like, já te inscreveu, então agora é só aguardar os próximos conteúdos e eles virão em breve. Valeu, galera, um grande abraço, a gente vai se falando e Grêmio, vamos lá porque o Grêmio precisa dessa vitória aí. Valeu!